Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais uma aula de Python aqui. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o tipo de dado string. Né? String, né, é uma sequência de caracteres. Vamos abrir aqui o terminal e vamos ver na prática como esse tipo de dado funciona. Vamos fazer como os vídeos anteriores, vamos trabalhar lá no idle. Vamos estar aqui o nosso terminal, né? Já está em execução aqui o interpretador Python, então vamos fazer aqui. Então, string, na verdade, é uma sequência de caracteres. Pode ser um caractere ou podem ser muitos caracteres, ok? Então, começa com 1 e vai até o infinito, vamos falar assim, né? Ou seja, limitado aí à memória do computador, tá? Como é que eu faço, né, a associação? Basta, então, digitarmos aqui, associarmos, né, a uma variável, por exemplo, um caractere. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma variável chamada letra. Né? Letra, eu vou associar uma letra a ela. Né? Tanto faz utilizarmos aspas simples quanto aspas duplas. Ou seja, aqui, né, nós estamos delimitando, né, este caractere A e estamos atribuindo este caractere A à letra. Ok? Basicamente isso que nós estamos fazendo. A mesma coisa, vou colocar aqui, ó, letra 2, né, uma outra variável, e vou associar uma outra letra, só que agora utilizando aspas duplas, né? É a mesma coisa, ok? Então, se eu mostrar, né, então lá em print, letra, e depois eu quero mostrar letra 2. Vou mostrar as duas, então ele mostra a letra A, depois a letra B. Exatamente igual. Existe apenas um detalhe, nós podemos, né, fazer a atribuição de uma sequência de caracteres, ok? Por exemplo, uma palavra aqui, ó, palavra recebe uma sequência de caracteres, como por exemplo PyPro, ok? PyPro, tá vendo? Tanto faz aqui também, com aspas simples ou aspas duplas. Sempre a única observação aqui é, se começamos com aspas simples, terminamos com aspas simples. Se começamos com dupla, terminamos com dupla. Apenas isso, ok? E para que nós podemos utilizar essas duas? Porque vamos imaginar o seguinte, se eu quiser, né, exibir o caractere, por exemplo, aspas, internamente, mostrar isso aí, aí eu tenho que escolher o outro, né? Então, se eu quiser mostrar aspas duplas, então eu começo e termino a sequência com aspas simples. Deixa eu mostrar aqui o que eu quero. Frase, por exemplo, né? Uma variável frase. Eu vou, então, por exemplo, começar com aspas simples. E internamente, eu quero colocar alguma palavra entre aspas, né? Por exemplo, aqui, ó, batatinha, quando... vamos imaginar que eu queira colocar aqui nasce entre aspas, né? Nasce, espalha a rama pelo chão. E agora eu fecho com aspas simples. Eu comecei com aspas simples, termino com aspas simples. E internamente eu estou utilizando aspas como sendo um caractere, né? Um caractere normal, ok? Teclo Enter. E agora se eu mostrar, olha só, print frase. E ele vai... Opa, deixa eu ter errado ali. Print frase. Esqueci do R. Tá aí, ó. Então, batatinha quando e o nasce entre aspas. Ok? Então, essa é basicamente a forma como nós, então, identificamos uma sequência de caracteres. Seja um ou vários, mas sempre entre aspas simples e duplas. Mas vamos imaginar o seguinte, que essa frase, eu gostaria, né, que depois da vírgula, ela fosse mostrada na linha seguinte. Ok? Então, eu tenho que inserir ali uma quebra de linha. Né? Como eu faço isso? Vamos escrever novamente. Ó. Vamos associar a frase igual... Posso começar aqui, ó, batatinha, quando nasce. E agora eu quero ir para outra linha. Aqui, né, se eu fizer um Enter, o que vai acontecer? Ele vai mostrar que ele fez o escaneamento ali, ele verificou essa frase e olha, tá um final de linha meio não interessante, porque você não terminou a string, né? Então como que eu faço isso? Muito simples. Ao invés de utilizarmos apenas uma aspa simples, nós utilizamos 3 aqui, como nós fizemos lá no comentário, né? Então, utilizando 3 aspas simples ou 3 aspas duplas, nós vamos então dizer a ele que nós temos aqui um texto. Nós vamos dizer ao interpretador, né, de comandos aqui que efetivamente ali existe uma frase mais complexa, né? Então aqui podemos dizer aqui, ó, batatinha quando nasce, vírgula, olha só, teclei Enter e ele aceitou, né? E agora sim, terminamos. Espalha a rama pelo chão.
fechamos 1, 2, 3, né? Abrimos com 3, fechamos com 3, teclamos Enter e pronto. E olha só, se eu mando imprimir agora a frase, então ele imprime na outra linha com a quebra, né, que nós efetivamente inserimos lá, ok? Então é assim que nós fazemos quando queremos efetivamente trabalhar com uma quebra de linha interna ou frases mais complexas, ok? Muito bem, continuando aqui, né, então nós já vimos como associar, entendemos que uma string é um ou mais caracteres, e nós vamos ver que efetivamente o que acontece por trás aqui é que uma string nada mais é do que uma sequência, e uma sequência como se fosse uma lista, ok? E se é uma lista, cada caractere está em uma determinada posição, né? Então vejam só que interessante, vamos pegar a nossa frase ali, ó, frase, né? Vamos imprimir, print, frase. E agora, utilizando o colchete, eu vou identificar, eu quero que seja impresso apenas um caractere e o caractere que está na posição 0. Né? Vamos ver o que acontece, ó. Ele vai imprimir o B. B de batatinha, né? B de batatinha. Então, ele mostrou apenas o caractere que está na posição 0. E quando nós trabalhamos, né, com strings, e depois a gente vai ver listas, etc., a gente vai ver que a posição sempre inicia com 0. Então é 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá bom? Então aqui nós trabalhamos com zeros. Muito bem. Com este recurso, né, nós podemos fazer o que nós conhecemos como slice, ou seja, recorte, né, ou fatiamento de strings. Como que nós fazemos isso? Né? Vamos imaginar o seguinte, olha. Vamos pegar ali a frase, ok? Vamos imprimir aqui, ó, print, frase. E aí nós abrimos colchete. Aqui dentro do colchete nós podemos ter 3 parâmetros, tá? Então, por exemplo, parâmetro 1, 2 pontos, o parâmetro 2, 2 pontos e o terceiro parâmetro, né? Por exemplo, 1, ok? Se nós agora imprimíssemos isso, o que aconteceria? Sairia a palavra única, exclusivamente B, tá? O que significa esses 3 parâmetros, tá? O primeiro parâmetro, né, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, primeiro parâmetro, o que ele vai identificar? Ele vai identificar o início, aonde eu quero que inicie o recorte da minha string. O segundo parâmetro, ele vai mostrar basicamente o limite superior, ou seja, ele pegará os valores até a posição n-1. Ou seja, se eu passar o valor 5, ele vai pegar até a posição 4. Então, se eu passar a posição inicial 0 e depois a posição final 5, ele vai pegar o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Ok? Então, é assim que ele funciona. Então, é sempre n-1, ou seja, ele vai mostrar o limite superior, mas ele não está incluso neste limite. Ok? E, por fim, o terceiro parâmetro, né, o terceiro parâmetro, ele vai ser basicamente o tamanho do passo. Tamanho do passo. O que significa isso? Né? Significa que ele vai andar, vai pular 1, 2, 3. Se nós deixarmos ele em branco, ele vai pular 1, ou seja, vai de 1 em 1. O passo é 1. Então, vamos deixar anotado aqui, ó. Se deixar em branco, o passo é 1. Ok? Muito bem. Então vamos aqui exemplificar. Nós temos já uma frase ali, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, ok? Vamos imaginar que nós queremos apenas fazer um slice e mostrar batatinha, tá? Se nós olharmos ali, batatinha começa então na posição 0, então o A é 1, o T 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então se eu fizer um slice na posição 9, de 9 para trás, ou seja, a final 9, ele vai pegar até a 8ª posição, certo? Então vamos ver se isso funciona. Print, frase, abre colchetes, desculpe, de 0, 2 pontos, até a 9ª posição, e eu não preciso colocar o outro parâmetro, tá? Então eu só fecho aqui e Enter. E tá lá, batatinha, né? Como nós havíamos calculado ali, basicamente, tá? Nós podemos também fazer um deslocamento internamente, né? Vamos imaginar que eu queira, então, apenas mostrar aqui o quando, né? O quando, né? Se o batatinha vai até 8, 9, 10. Então, ele começa no 10, né? Print, frase. Ele começa no 10, né? Só que no 10ª posição, 2 pontos, e eu tenho que andar quanto? Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, né? E aí eu fecho e tá lá o quando, tá?
Então é dessa forma que nós fazemos, né, os recortes, né, os slices aí em strings, né? E vamos ver o último parâmetro, que é o passo, né? Então vamos falar, eu quero mostrar um caractere, pular outro, mostrar um, pular outro, né? Então ele vai pulando de 2 em 2, né? Ele vai mostrando de 2 em 2, o salto é de 2 em 2, né? Então, olha lá, frase, vamos mostrar o batatinha de 2 em 2, 0, 2 pontos, 9, 2 pontos, 2. E tá lá, ó, só quase, né? Quase que conseguimos ali, só as consoantes, né? Só as consoantes. Mas o B, o T, o N e o A final, ok? Então é dessa forma que nós podemos fazer os slices. Nós também podemos utilizar, por exemplo, né, valores negativos. Por exemplo, nós poderíamos fazer, mostrar, né, a frase de trás para frente. Como que nós poderíamos fazer isso? Ó? A gente poderia fazer dessa forma aqui, ó, print frase. Eu quero que inicie no começo, eu quero que vá até o final. Então, se nós deixarmos em branco os parâmetros, ele vai mostrar a frase toda. Só que, ao invés de ir no passo 1, eu quero que ele faça no passo menos 1, ou seja, de trás para frente. Vamos ver o que acontece? Tá aí, ó, ele mostrou a frase de trás para frente, tá ok? Então, esse seria um recurso aqui da gente fazer exatamente esta operação, tá? Nós temos também uma outra operação muito importante, né, que podemos utilizar, que é o strip, né? Strip, né, o que ele vai fazer? Ele vai, como o próprio nome diz, ele vai limpar, né, vamos falar assim, os espaços em brancos à esquerda e à direita, ok? Então, por exemplo, olha só, vamos imaginar agora uma outra variável aqui, vamos digitar uma outra variável. Por exemplo, palavra. Essa palavra, né, vamos digitar aqui, ó, espaço, espaço, espaço. Então, eu estou colocando espaços aqui, né? Então, a minha string, ela tem espaços iniciais, depois a palavra, PyPro, e vou colocar mais espaços, ó, espaço, 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 para finalizar. E aí sim eu fecho e teclo Enter. Então, então a palavra, né, que eu acabei de associar ali a esta variável tem espaços tanto antes quanto depois. Vamos ver a impressão desta palavra. Ó. Print a impressão de palavra. Vamos mostrar aqui. Vejam que ele deslocou 3 espaços ali, que são os 3 caracteres em branco que nós inserimos. Agora, olha só, eu vou fazer assim, ó, print o quê? Palavra. A palavra, eu vou então utilizar, né, uma função built-in, né, built-in. Eu coloco ponto, né, e aí eu faço exatamente a associação desta função. Então, depois do ponto, né, eu consigo acessar todas as funcionalidades built-in. Lembram disso? Então, a strip é uma das funcionalidades, né, e é uma função, eu abro e fecho parênteses e depois eu fecho parênteses do print. Quando eu teclo Enter, tá ali, ó, ele eliminou tanto os espaços à esquerda quanto à direita. À direita não dá para ver, né, porque efetivamente o espaço em branco não é mostrado. Mas se nós fizermos desta forma aqui, ó, vamos colocar uma palavra 2, né, e ela é simplesmente, sei lá, meu nome, Piva, né. Agora, se nós mostrarmos aqui, ó, print, palavra, vírgula, palavra 2, agora vocês vão ver o espaço ali de PyPro. E se nós agora mostrarmos novamente, fazendo o strip de palavra, ponto strip de palavra, vírgula, palavra 2, agora vocês vão ver que aquele espaço foi retirado. Tá vendo? Os 3 espaços ali foram retirados, tanto da esquerda quanto da direita. Tá bom? Então, essa é uma função built-in. Como que nós vemos, então, todas as funções built-in, dir, e aí um objeto, por exemplo, palavra, né, palavra, e aqui nos é mostrado todos as funcionalidades aqui que nós podemos utilizar, que são built-in. Uma outra possibilidade, né, por exemplo, com palavra, né, que nós temos ali, que é PyPro, né, nós podemos, por exemplo, fazer todas as palavras irem para maiúscula, né. Então nós temos aqui uma função chamada de upper, estão vendo aqui, ó, upper, ela leva todas as palavras para maiúscula. Então, por exemplo, se nós imprimíssemos aqui, ó, print, palavra, né, ponto, upper, é uma funcionalidade, ela vai levar todas as palavras para maiúscula. Tá lá, PyPro, todas em maiúscula. E eu também posso fazer o contrário, né, todas em minúsculo. Só que daí a função, ela muda para lower, né, lower, tá aqui.
imprimir e está lá todas as palavras em minúsculo, né? Eu também posso, né, fazer um corte, né, um split, né, por exemplo, utilizando uma outra frase aqui. Vamos pegar aqui uma frase, vamos digitar aqui, por exemplo, muito bem, esta frase aqui, ó, batatinha quando nasce, ok? Teclamos Enter, então tá lá. A função split, ela vai cortar, né, vai seccionar esta frase utilizando como referência, se nós não passarmos nenhum parâmetro a ela, ela vai usar como referência o espaço em branco, tá? E se nós passarmos uma referência, como por exemplo um caractere, ela vai utilizar o caractere para fazer esse corte, né, essa secção, tá? Então vamos mostrar aqui, ó, print, aquela frase, ponto, né? Aí vamos utilizar a função split, né? E sem nenhum parâmetro. Então ela vai fazer então a secção pelo espaço, ok? Teclando Enter, tá lá. Então, e como que ela faz isso? Ela cria uma lista com essas novas partes da string, tá? Então vejam ali, nós vamos ver um pouco mais à frente, né, esse outro tipo de dado que é uma lista. Mas basicamente você já pode reparar ali que ele seccionou e eliminou o espaço, né, da frase, né, e separou palavra a palavra. Mas eu posso também fazer por um outro caractere. Por exemplo, né, nós poderíamos digitar assim, ó, um e-mail e colocamos aqui um e-mail, por exemplo, né, piva@paipro.com.br. E agora eu quero mostrar, né, quero dividir isso aqui, o que está antes do arroba e o que está depois do arroba, por exemplo, né? Então nós poderíamos fazer dessa forma, ó, print. Obviamente isso aqui eu poderia associar uma outra variável, né? Só estou imprimindo aqui para a gente ver o resultado. Quem é? E-mail, ponto, eu quero fazer o quê? Fazer um split, e eu quero fazer um split por onde ou por qual, né? Eu quero fazer um split utilizando o arroba, tá? Aí eu fecho e fecho o print. Teclo Enter e tá lá. Ele fez exatamente essa divisão e eliminou o arroba e separou as duas frases. Ok? Olha, temos muitas outras funcionalidades, mas acredito que, por hoje, acredito que seja suficiente, né, para não alongar muito mais a aula, mas essa noção básica, né, do que é o tipo de dado string e como fazer algumas manipulações com este tipo de dado, eu acho que por hoje já é suficiente. Ok? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!